Querida eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, rir, chorar, conversar ou só jogar papo fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, será que eu vou conseguir? Eu acho que desde que a gente se entende por gente, a gente cria uma expectativa em cima de algo. Se você não é assim, eu queria ser você. Parabéns. Juro. Parabéns. Mas eu sou uma pessoa, pessoalmente, assim, com muitas expectativas, com muitos sonhos, com muitos desejos. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Pra entregar meu melhor, pra tirar uma nota boa, pra sair bem, pra conseguir algo, pra conquistar algo, pra conseguir fazer algo novo, testar algo novo. Eu sou uma pessoa que eu me cobro constantemente. E ao mesmo tempo, por conta dessa cobrança, eu fico pensando: será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no resultado que eu quero chegar? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Como eu falei, eu tenho muitos sonhos. E os meus sonhos, eles não são sonhos fáceis, não são, de certa maneira, palpáveis no momento, não é algo que eu possa, tipo assim, comprar, não é algo material. Na verdade, o meu maior sonho da vida é uma vida que eu quero ter no meu futuro. E esse sonho eu tenho pavor de não conseguir realizar, que é ter sucesso no meu trabalho, na área que eu amo, que é cinema, que é roteiro de cinema. E eu tenho um pavor de verdade de não conseguir viver disso. De chegar lá e não dar pra frente. Ou de eu simplesmente não chegar lá. E o mais bizarro disso tudo é que eu tô gravando esse episódio depois de ter tido uma consulta com a minha psicóloga exatamente sobre esse tema. Sobre essa ansiedade generalizada, né? Pelo que eu entendi, esse é o termo para esses pensamentos de será que eu vou conseguir? Será que eu consigo fazer isso? Ou o e se? O e se também é um termo da ansiedade generalizada que ela me explicou hoje. Porque a gente estava falando exatamente sobre esse meu sonho. Eu tenho o sonho de sair do Brasil, de estudar fora, por conta do cinema mesmo. É um cinema. É uma maneira diferente lá que eles têm de ensinar, é de uma forma diferente. E desde a escola, desde que eu decidi fazer cinema, na verdade, eu quis fazer cinema lá fora, eu quis estudar cinema lá fora, e eu não consegui me comprometer a isso para passar para uma faculdade, mas eu estou me comprometendo agora para fazer isso depois que eu terminar minha faculdade. Enfim, eu acho que essa questão das expectativas, esse vai ser um episódio, inclusive, bem difícil, porque eu sou uma pessoa com muitas expectativas. E hoje mesmo eu falei assim, eu tenho muita dificuldade de pensar que existe, sim, a possibilidade de eu fazer a prova, fazer a entrevista, fazer as redações, mandar portfólio e não passar. Existe essa possibilidade. É uma possibilidade que existe. Não é impossível. É bem possível, na verdade. E só que eu tenho muita dificuldade em entender isso. Entender que eu tenho a possibilidade de fracassar. Porque isso na minha cabeça é totalmente fracasso. Eu tenho uma cobrança em mim, eu tenho um esquema de fracasso em mim. Que é muito complicado de eu fazer as coisas sem pensar a todo momento que eu posso fracassar. E é uma autocobrança com... Eu tenho tantos problemas, tipo, em relação a esses passos que eu vou ter que dar até chegar onde eu quero chegar, no sentido de que eu não sei se eu tenho tanta confiança em mim mesma e eu fico me questionando a todo momento se eu vou chegar lá, se eu vou conseguir. E aí eu fico tentando parar e pensar assim, poxa, se eu não conseguir agora, é exatamente o que eu falei, que eu conversei com vocês, é porque não era pra eu ter conseguido agora, é pra eu conseguir depois, talvez em um momento mais madura. Só que eu falo isso aqui tranquilamente e na minha cabeça eu tô tipo assim, não, tinha que ser agora, se não for agora eu tô ferrada, eu tô indo contra o meu tempo. Mas enfim, aí eu vou lá e vou assistir o segundo episódio do Querida Eu, que fala sobre tempo, pra ver se me acalma, porque senão, gente, vou de arrasta para cima. Essa questão do será que eu vou conseguir? Eu acho que nós, pessoas ansiosas, ou nós, pessoas que
pensamos muito em tudo na vida. É muito difícil a gente estar passando por um momento de mudança e não pensar nessa frase do será que eu vou conseguir? Será que eu consigo dar esse próximo passo? É muito difícil. Porque nessas mudanças a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Então a gente não pode saber como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai se sentir. E isso interfere totalmente nos nossos próximos passos. Se algo me quebrar no meio dessa jornada, eu demoro um tempo pra levantar, eu demoro um tempo pra me reerguer de certas situações. Então, dependendo do trajeto, ele pode mudar num passe de mágica e isso vai me levar a algum lugar diferente, que não era o lugar que talvez eu queria estar indo, né? No caso. Mas uma coisa que eu tento botar na minha cabeça, que eu fico parando de me cobrar, é porque às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e mesmo assim ter um resultado maravilhoso em todas as coisas que eu faço. E na minha vida, na minha rotina, isso se torna um pouco difícil, porque eu sou um pouquinho perfeccionista. Então, se algo sai do meu controle, se eu vou fazer algo e isso sai um pouquinho errado ou um pouquinho fora do que eu tava querendo fazer, eu já me cobro bruscamente, eu já fico frustrada. Eu vou contar pra vocês, eu gravei o primeiro episódio do Querida Eu gravei ele suando. Suando. E não é nem o primeiro episódio que vocês viram. Porque eu não consegui. Eu não consegui desenvolver minha fala, eu não consegui falar direito, eu não consegui me sentir bem, confortável. E eu acho que o Querida Eu é sobre isso. E aí eu parei, eu respirei, eu pensei de novo, eu reformulei o meu roteiro do vídeo, eu esperei outro dia, eu me tranquilizei, tirei um dia tranquilo pra gravar. E aí eu sentei e eu gravei de novo e eu gostei do resultado. Então eu acho que às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, fazer tudo muito rápido pra chegar logo onde a gente quer chegar. E a gente às vezes só precisa dar tipo assim um passinho pra trás pra dar um passinho pra frente. E é sobre isso, sabe? Então quando eu fiz isso, quando eu não me deixei cair, não me deixei me frustrar, porque o primeiro pensamento que eu tive quando eu gravei o primeiro episódio pela primeira vez e ele não ficou bom, eu falei assim, eu não vou conseguir. O Querida Eu não vai existir. Tipo, eu não consigo, eu não sou boa nisso. E eu fiquei já milhões de pensamentos assim na minha cabeça. E se eu fizer e todo mundo rir na minha cara? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir manter isso? Enfim, são muitos pensamentos e é muito difícil a gente tirar esses pensamentos da gente como pessoas ansiosas. Entretanto, eu acho que a gente tem que ter muita calma nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente gosta de fazer e que a gente quer fazer. Porque as coisas, elas demandam tempo, elas levam tempo pra atingir um certo nível, pra chegar a um certo lugar. Eu falo que o Querida Eu, ele é um projeto que ele está sendo feito há muito tempo e mesmo assim ele ainda não tá pronto. Porque eu não tô 100% pronta. Mas eu acredito que eu nunca vai estar 100% pronta, porque a cada momento que passa, que o Querida Eu, ele vai se transformando, o mundo vai se transformando, e se eu achava que eu tava pronta ontem, eu não tô pronta hoje. Mas eu botei pro mundo. Eu vi nesse podcast, eu acho que eu falei isso no primeiro episódio, se eu não falei, tô falando agora. Não existe tempo certo pra começar as coisas. Não existe. É o tempo que você vai começar. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça que a gente fica falando assim, eu só vou conseguir isso se eu fizer isso. E se eu fizer isso, eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer isso. Entendeu a linha de raciocínio? Só que às vezes a gente só tem que fazer. A gente só tem que pegar um negócio e fazer. E fazer. Simplesmente botar pro mundo. No dia que eu postei o vídeo de lançamento do Querida Eu, o vídeo de lançamento não é nem o primeiro episódio, o vídeo de lançamento que eu postei no Instagram. Primeiro vídeo do Querida Eu. Gente, eu postei o vídeo, eu fechei meu celular e eu me caguei inteira. Me caguei inteira. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Meu Deus do céu, eu não acredito. Pari esse negócio, não tô acreditando. O Querida Eu nasceu. E eu fiquei cagada. Eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir fazer isso mesmo? Sendo que eu já tava fazendo. Eu já fiz. O Querida Eu nasceu. Ele tá aí. Entendeu? Então, pra mim,
não houve tempo certo. Eu pensei milhões de vezes em desistir antes de postar esse vídeo do lançamento. Inclusive, no dia eu falei assim, cara, será que eu posto? Porque se eu postar, vai se tornar real. E a cobrança vai ser milhões de vezes maior. Mas é isso que eu quero. É um projeto que eu acredito. É um projeto que eu amo. É um projeto que eu quero mostrar pro mundo, sim. Só que eu tô cagada. É o medo. É o medo de algo dar certo ou dar errado. Eu tenho muito esse pensamento do será que eu vou conseguir? E aí eu me auto-saboto. Entendeu? Eu me auto-saboto em coisas pequenas. Coisas pequenas, tipo, no meu dia a dia, montando uma rotina que às vezes não funciona. Eu boto 55 coisas pra fazer no dia, sendo que o dia tem 24 horas. Então é muito difícil, assim, porque eu sei que eu sou uma pessoa assim, que eu tô sempre pensando no será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Porque eu tenho muito medo, gente. Muito medo de não conseguir trabalhar com o que eu amo. Eu tenho muito medo de não chegar onde eu quero chegar e ter que me contentar, sabe? Com a vida que eu não pensava em viver, entende? E isso só depende de mim. Só depende de mim, de verdade, porque eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho todos os recursos pra isso, graças a Deus, sou muito privilegiada. Então é sobre mim. E isso que me pega, porque não tem interferência. Obviamente, temos ansiedade aí, né? A linda, maravilhosa ansiedade. Temos. Mas, principalmente em avaliações, eu tenho algo com avaliações que é algo muito pesado. Desde que eu, sei lá, eu acho que do 6º ano, quando eu criei a noção de prova, de avaliação, de atividade, de nota e tudo mais, a minha cobrança comigo mesma aumentou em milhões de %. Gente, pra vocês terem ideia, toda segunda-feira a minha mãe chegava com um boletim da minha escola, com os pontos do lado das atividades, falando quantos pontos faltavam pra eu passar de ano. Como é que a pessoa pode não se cobrar crescendo assim? Me responde. Me responde. Eu lembro que eu me cagava, cara. Eu lembro que eu me cagava com esse boletim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu era muito estudiosa. Eu estudava muito. Se você fosse falar comigo antes da prova, eu sabia tudo, porque eu fazia aqueles resumos, tipo assim, absurdos. Eu amava fazer resumo, eu amava dar aula pros meus bichos de pelúcia. Só que chegava na prova e dava branco, dava suadeira. Eu não conseguia ficar naquele lugar, eu me sentia presa. E aí, tipo assim, a prova tinha, sei lá, 50 minutos. Você podia sair com 20, eu fazia a prova em 20 minutos pra sair com 20 minutos. Simulado, gente. Terceiro ano do ensino médio. Caos. Caos. Porque simulado, né, gente, é o quê? 4 horas? 6 horas? Como que eu vou ficar 6 horas numa sala? Eu não vou ficar 6 horas numa sala fazendo uma prova. E isso me deixa muito pé da vida, aqui no Brasil, pelo menos, que uma prova acha que vai definir a gente. Só acha. Ela acha que uma prova de múltipla escolha, com uma redação no final, define a gente. E a gente fica pensando nisso. Porque se a gente tira uma nota ruim, que nem eu tirei, eu fico assim, cara, eu sou uma bosta. Tipo assim, minha mãe pagou escola pra mim a vida inteira pra eu tirar essas notas, pra eu não passar pra uma faculdade pública, que foi o que aconteceu. Eu não passei pra nenhuma faculdade pública pro curso que eu queria. Mas então eu ficava pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar pra minha faculdade? Será que eu vou conseguir fazer cinema? Será que eu vou conseguir trabalhar com cinema? Será que eu vou conseguir um estágio? Gente, primeiro estágio. Cara, eu tava tão nervosa, porque é isso, a gente fica se julgando, se autocobrando, a gente não acredita às vezes na gente, no nosso potencial, e a gente se auto-sabota antes mesmo de começar algo, antes mesmo de tentar algo. Eu lembro que eu tava muito cagada, porque eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida. E aí eu fui fazer minha entrevista de emprego, tipo assim, não tava nada preparada. Fui ver um perfil de RH que eu amo, que é da Mariana Reis. E eu fiquei vendo as dicas que ela botou e tudo mais, fui me preparando. Gente, só que na entrevista eu tava tão cagada, eu fui, tipo assim, gaguejando um pouco. E, enfim, mas eu consegui passar, graças a Deus. Mas é isso, a gente nunca se sente exatamente pronto pra passar por certas coisas, sabe? Pra chegar onde a gente quer chegar. Então eu tava naquele momento que eu queria um estágio, só que eu não sabia se eu ia conseguir, exatamente pelo fato de eu questionar as minhas próprias capacidades. Sendo que eu sabia que eu era uma boa
assim, profissional, uma boa aluna. Então eu tinha a capacidade de passar para aquele estágio. E eu passei. E eu fui muito feliz nesse trabalho. Até. Gente, peraí, é que a minha bolha. Enfim, me fu aqui. Mas ok. E aí eu fico pensando, assim, será que eu vou conseguir em tudo na minha vida? Será que eu vou conseguir uma entrevista de emprego? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir ir pra fora? Será que eu vou conseguir conquistar essa coisa? Será que eu vou conseguir aproveitar tal coisa? Será que eu vou conseguir viajar pra algum lugar? Será que eu vou conseguir, ai, não sei, ter a vida que eu quero, sabe? Ter a vida que eu sonho em ter. Eu fico eu fico muito assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É o pensamento que eu acho que mais roda na minha cabeça hoje em dia. E aí eu tento pensar um exercício que eu tento fazer. Só um segundo de água. Um exercício que eu tento fazer é olhar pra quem eu era há muitos anos atrás e pensar no que aquela criança, no que aquela Catarine estaria pensando olhando pra mim agora. Porque a gente se preocupa, né, muito com o futuro e com o medo de fracassar e com o medo de não chegar pra onde aonde a gente quer chegar, mas a gente já chegou a algum lugar. A gente já tá em algum lugar, a gente já conquistou muitas coisas, a gente já passou por muitos obstáculos. E aí eu fico pensando assim, como é que a Catarine estaria olhando pra mim agora? Como é que tá a minha criança? Eu tenho muito essa... Eu tento ter essa conexão com a minha criança interior, porque eu fiz uma prática da criança interior há uns anos atrás, quando eu tava num momento muito ansioso da minha vida, e foi a prática mais importante que eu fiz na minha vida. A prática da criança interior. Porque eu me reconectei com ela, eu tinha me perdido tanto dela, tipo, tinha me afastado dela, tinha negligenciado as partes dela que ainda existiam em mim. E ter me reconectado com ela me fez voltar pra um pouco da melhor versão de mim. Me fez lembrar o porquê que eu amo fazer o que eu amo. Me fez lembrar o porquê que eu amo a mim mesma, sabe? Me fez voltar a fazer coisas por mim que eu não fazia antes. E aí eu fico pensando como é que a Catarina estaria olhando pra mim agora, o que ela estaria sentindo. E eu sinto que ela estaria orgulhosa. Eu sinto que ela ficaria muito feliz de ver onde a gente tá. Que ela ficaria muito surpresa com as coisas que aconteceram. A gente ia fofocar por horas, conversar por horas. Mas ela ia ficar muito feliz com meus pensamentos. Muito feliz. Muito feliz com quem que eu sou hoje, com quem que eu tô me tornando. Eu tenho certeza. E é isso que me segura, sabe? É isso que me segura, é isso que me dá um pouco de confiança, um pouco de coragem pra fazer as coisas que eu quero fazer, pra acreditar um pouco mais de mim, porque eu sei que ela deve estar acreditando. Ela acredita, ela sente orgulho. Então, por que que eu não posso sentir orgulho da minha futura eu? Sabe? Porque a minha futura eu, ela vai olhar pra isso agora, ela vai falar assim: "Ai, você conseguiu. E se você não conseguir talvez chegar no lugar que você quer chegar e você for para outro caminho, talvez esse outro caminho te faça mais feliz." Eu tava conversando com a minha terapeuta hoje, né, como eu falei, exatamente sobre esse assunto, que é muito bizarro, porque eu nem pensei, eu não tinha pensado no episódio, tipo, de hoje pra falar com ela sobre, mas a conversa só, enfim, foi sendo guiada até chegar nesse assunto. Que se eu não conseguir passar agora, eu vou me frustrar. Mas eu vou ter mais tempo pra me preparar. Entendeu? E talvez algo me leve aqui no Brasil, uma oportunidade apareça pra mim melhor, uma oportunidade que me faça querer ficar, sabe? Mas é um sonho. É um sonho que eu tenho, ir lá pra fora. E eu não vou desistir dele fácil. É o que eu falei pra ela. Eu posso me frustrar, eu posso me decepcionar, eu posso desistir por um tempo, me afastar por um tempo dessa ideia, se eu fracassar, se eu não conseguir passar. Mas eu não vou simplesmente ignorar esse sonho. Eu não vou simplesmente deixar ele ir embora, porque ele é um sonho que eu tenho há muito tempo. Há muito tempo. E eu vou realizar ele.
Seja pra fazer um curso de um mês, de 2 semanas, um curso de 12 semanas, um curso de um ano. Eu sei que eu vou lá pra fora e eu vou ter a experiência de morar lá fora por um tempo, porque é o meu sonho. E se é o meu sonho, eu vou ter a determinação de fazer tudo que for, tudo que eu conseguir, eu vou fazer pra conquistar isso. Enfim, eu tenho muitos privilégios, como eu falei, graças a Deus. Eu tenho a oportunidade de pensar em morar fora. Eu tenho a oportunidade de ir morar fora se eu conseguir. Entende? Então, é de fato eu botar a mão na obra agora e dar o meu máximo, assim. Só que essa questão de será que eu vou conseguir, às vezes é o que eu falei, às vezes dá vontade de desistir antes mesmo de começar. Quando eu tô prestes a começar alguma coisa, quando eu tô prestes a conquistar alguma coisa ou iniciar algo novo, eu sempre me auto-saboto. Eu sempre vou pra esse pensamento de será que eu deveria estar fazendo isso? Será? E se eu não fizer? Gente, a aula do futevôlei. Cara, a aula do futevôlei, juro por Deus, eu pensei 55 vezes se eu ia ou não. Entendeu? Uma coisa boba, uma coisa boba. Tipo assim, sei lá, aula de dança, quando eu fui começar, eu também ficava pensando, será que eu volto pra esse ambiente? Porque eu tive um baita, assim, trauma com a aula de dança quando eu era mais nova, porque eu fiz aula de dança numa academia que era muito competitiva, tipo, entre as pessoas, sabe? E acabou se tornando um clima muito tóxico, porque eu sentia um clima estranho das minhas próprias amigas ali dentro. E, enfim, eu saí porque eu não gostava mais, eu sentia que o balé, ele era uma dança pra mim, na minha percepção, era uma dança que, sei lá, me frustrava, era muito perfeccionista e eu não sentia que eu tava sendo perfeita, eu não sentia que eu ia conseguir, e aí eu saía, não tava me sentindo bem. E, enfim, eu saí da dança e por muito tempo eu fiquei sem dançar, inclusive nos meus 15 anos, eu não fiz dança porque eu tava com esse remorso exatamente de tipo assim, não vou fazer dança, porque a dança é um ambiente tóxico e gente, eu amo dançar. Eu amo dançar. Só que eu afastei dessa ideia exatamente por conta desse trauma. E aí eu lembro que. Eu não lembro qual ano. Eu acho que foi logo no ano que eu fiz 15 anos ou que eu fiz 16 anos. Que eu fui pra academia Juliana de One Escola de Dança. E eu fiz estileto. É, a primeira aula que eu fiz foi de estileto, que é a dança com salto alto. E eu amei cada segundo, tipo assim, a minha autoconfiança, tipo assim, eu amei, 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 amei. Eu dançava, eu levei, tipo, eu fui junto com uma amiga minha e a gente dançava, a gente se divertia, a gente fez amizade, a gente se sentiu poderosa, sabe? Então, é realmente às vezes sobre o ambiente que você tá, às vezes você realmente tem que sair da sua zona de conforto pra ir pra um outro ambiente, conhecer gente nova, um ambiente novo, uma maneira nova de fazer as coisas. E foi isso que eu fiz. Eu fiz estileto, eu fiz aula de jazz e eu fiz aula de hip hop, que é o que eu mais amo hoje em dia, mas eu não faço mais dança por conta de rotina, enfim, tipo, eu não consigo encaixar, infelizmente, mas eu amo dançar. Eu amo dançar. E eu me afastei muito disso por muito tempo por conta desse trauma. E por não achar que eu ia conseguir fazer isso de novo. Sabe? Por duvidar de mim, duvidar da minha capacidade de fazer algo de novo por medo, por trauma. Entende? Então, às vezes realmente a gente precisa se afastar de algo pra chegar perto dele de novo em um outro momento, talvez. Em, com uma outra versão de você, em um outro tempo, com outro amadurecimento, com uma outra bagagem pra você talvez olhar aquilo com outros olhos ou conquistar aquilo, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Eu cresci sempre com um exemplo de uma vida segura que tava tudo ali pra mim, eu tinha tudo ali pra mim, tudo à minha volta, eu tenho até hoje. Mas sair um pouco e ter um pouco dessa independência, querer conquistar um pouco dessa independência e saber que os meus próximos passos e as minhas conquistas realmente só dependem de mim, isso te faz duvidar de muita coisa, isso te faz pensar muita coisa. Mas eu acho que, assim, eu consigo. Eu consigo. Só que, como a gente se trata de algo do futuro que a gente não tem controle sobre, que a gente não sabe o que pode acontecer,
exatamente isso que fica na nossa cabeça. Tipo, eu não sei o que pode acontecer. Então, tanto eu posso passar e ser muito feliz, tanto eu posso passar e não ser feliz e querer voltar pra casa, ou eu não posso passar e ficar frustrada pro resto da vida, ou eu não posso passar, esperar um tempo, tentar de novo e ir, ou tentar de novo e não ir, e aí tentar mais uma vez e aí eu conseguir ir. Entende? Mas a única certeza que eu tenho é que eu vou realizar esse meu sonho. Eu vou realizar esse meu sonho. Que demore 2 anos, que demore 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou realizar o meu sonho de ir lá pra fora morar por um tempo. E eu vou realizar o meu sonho de trabalhar com o que eu amo. Mesmo tendo medo, mesmo sentindo às vezes que eu não consigo. Eu vou estipular, eu vou pensar no meu caminho, na minha trajetória. Um negócio que a minha terapeuta falou é exatamente isso assim. Pensar nos pontos que você tem que fazer. Nas atividades que você vai ter que fazer até chegar lá. E eu vou organizar tudo isso para eu demandar o tempo necessário, para eu ceder outras coisas, para eu focar nisso. Para eu focar nisso, para eu estudar isso, para me preparar para isso. Porque só depende de mim. Essa prova, essa realização de sonho, só depende de mim. Na verdade, depende da instituição também de me passar, né? Instituição, por favor, você aí, me faça realizar esse sonho. Mas realmente só depende de mim, esse preparo, esse estudo, tudo isso só depende de mim. Então, será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir. Fazendo tudo que eu preciso fazer, me empenhando todos os dias, tendo os recursos que eu tenho, graças a Deus, graças à minha mãe, eu sou muito grata por poder ter esse sonho e poder pensar que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Um passo de cada vez. Não viver tudo no mesmo momento. Não botar um bando de coisa pra eu lidar, sabendo que eu não vou conseguir. Entende? É organizar meu tempo, que eu sei que é o que eu preciso, organizar meu tempo, manter minha saúde mental, controlar minha ansiedade e fazer o que eu preciso fazer. Fazendo o que eu preciso fazer, eu vou chegar lá. Em algum momento. Eu vou chegar na vida que eu quero ter. Eu vou chegar. A manifestação. Eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Óbvio que esse pensamento, ele vai ficar na minha cabeça por muito tempo. E sempre. Ou não, dependendo da terapia, ela realmente conserte isso de vez. E eu espero. Mas eu acho muito difícil a gente chegar em momentos e não duvidar da gente, pelo menos uma vez. Queria ser assim, mas não sou. Mas eu quero diminuir essa pergunta na minha cabeça. Eu quero acreditar mais em mim. Eu quero acreditar mais em mim, eu acredito mais em mim. Eu acho que eu sou capaz. Eu vou conseguir realizar meu sonho. E qual o seu sonho? Vamos realizar, vamos realizar, vamos realizar. Será que eu vou conseguir? Vamos parar de questionar isso e vamos fazer acontecer. Eu vou conseguir. Eu acredito, eu acredito. Então, um brinde aos sonhos que podem ser realizados, porque, como o Walt Disney falava, todo sonho pode realizar. Não é essa frase, peraí, gente, peraí que eu vou falar. Frase. Todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos a coragem de persegui-los. Eu tenho que ter coragem de perseguir meus sonhos. E eu tenho a coragem de perseguir meus sonhos. Então, um brinde a sonhos que podem ser conquistados. Porque todo sonho pode ser conquistado, todo sonho pode ser realizado. É isso. É esse meu mantra pra 2024. Fechou. É esse. Eu consigo. Eu quero, eu posso e eu consigo. Fechou. É isso.